gente fechar, então, a nossa programação, né, vamos para o tema que é bem relevante, que é crédito, né, e discutir um pouquinho como que as novas iniciativas, o Open Finance está conseguindo conceder, né, crédito para vários níveis de negócios. E para comandar esse painel, queria chamar a Andressa Tavares, que é da Human Leaders in Fintech. Isso. Prazer contar com você aqui. Chamar também a Viviane Mester, da Avra, que é não sei se é uma fintech, posso chamar de fintech? Que, na verdade, atua na área de inteligência artificial para crédito para pequenas e médias empresas, então, uma área bem relevante, bem interessante, que você vai poder compartilhar com a gente. A Flaviana Salovskis, acertei? Salovskis, do Banco BV, e o Carlos, palmas para a Flaviana, que atua na área de crédito e cobrança do Banco BV, né, um banco que atua bastante com crédito de automóveis, e o Carlos Toneto, da Neurotech, que também da área de inteligência artificial, análise de dados, então acho que aqui a gente vai poder ter um debate bem rico. Com certeza. Boa tarde, pessoal. Me deram a difícil missão de fazer o último painel antes do happy hour, antes da cerveja. Eu prometo que vai ser um painel incrível, né, para a gente ir para o happy hour. Só para me apresentar, eu sou Andressa Tavares, trabalho no mercado financeiro aí há 15 anos. Já passei por grandes instituições financeiras, Bradesco, Santander, Mercantil, Safra. Hoje eu estou aqui como Women Leaders in Fintech. É uma comunidade de mulheres dentro do mercado de fintechs, onde a gente se reúne para discutir negócios, né? Então, a gente tem vários grupos de trabalho. Um deles é o GT de Open Finance, do qual eu lidero. E a gente se encontra quinzenalmente, de forma virtual, para poder falar um pouco de perspectiva, dores e delícias de trabalhar no ecossistema Open. E eu vou pedir aqui para os meus queridos se apresentarem também, contar um pouquinho da experiência, e a gente já entra para as perguntas. Podemos começar com você? Flá? Claro. Flá, intimidade. Bom, prazer, pessoal. Sou Viviane. Sou mãe de 2, para começar, não sei quantas mães tem aqui, mas sou mãe de 2, estava falando isso agora. Sou fundadora da Avra, sou cofundadora nessa da empresa, somos em 2 fundadores. Sou analista de crédito, de formação, então acho que parecido com a bagagem de muitos de vocês aqui. Trabalhei 12 anos em crédito, né, em várias casas diferentes, em vários bancos. O suficiente para saber que a gente podia fazer crédito de uma maneira um pouquinho melhor usando AI. E fundei a Avra com meu sócio 1 ano e meio atrás. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer. Vamos lá, Vivi. Palmas, palmas, gente. Muito bom. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Flaviana. Eu trabalho no Banco BV, então estou em casa. Tá em casa. Tô em casa, me só desceu, né? O elevador bem, não adorei. pegou trânsito. Olha que delícia. Excelente. Eu trabalho no mercado financeiro, né, entre crédito e cobrança, há 26 anos. Isso vai acabar, né? Eu não queria falar ninguém fez disso. conta. Começou criança, começou... Comecei lá estagiária mirim. Isso, exatamente. Mas, enfim, então, nesse período todo, passei pelos grandes bancos. Minha escola mesmo, minha carreira, eu comecei no Citibank, fiquei lá por quase 17 anos, depois passei pelo Itaú, também uma boa parte do tempo, e agora estou aqui no BV, sempre nesse ecossistema de crédito e cobrança. Então, aí hoje a gente troca um pouco de ideia sobre as inovações, evoluções nesse mercado. Obrigada, gente. Bem-vinda, Vivi. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, sou o Carlos Toneto. Eu, assim como a Flavi, também tenho um histórico bem grande de banco aí, como gestor do risco de crédito. Então, passei por crédito, passei por cobrança, passei por gestão de portfólio, aí nos últimos 15 anos fazendo isso. Parte do tempo no Itaú, eu e Flavi somos contemporâneos de Itaú. Nos últimos 5 anos eu estava trabalhando com crédito estudantil, BV inclusive era nosso originador lá. E agora, desde o começo do ano, eu fui para o outro lado da mesa, né? Então, agora eu estou como fornecedor de dados, de soluções, de plataforma na Neurotech, que é agora uma marca do Grupo B3, da Bolsa. Então, é isso aí. Agora, desafio diferente, né? Não mais fazer a gestão do risco de crédito, explicar por que a inadimplência está subindo, por que a PDD está fora do orçamento, mas sim fornecer soluções, seja plataforma, seja dados, seja inteligência, para poder ajudar a resolver
esses cases da vida real aí que o mundo de crédito tem. Bem-vindo! Bom, a gente sabe que nos últimos anos o mercado de crédito ele passou por grandes revoluções. E a gente tem aí o Open Finance e a inteligência artificial como dois pilares que contribuíram muito para essa mudança, para essa transformação, para essa nova perspectiva que a gente tem no mercado. E a minha primeira pergunta, e fique à vontade para ver quem quer começar a responder, o crédito sempre foi um motor da economia, mas agora ele também é um motor de transformação tecnológica. Como vocês enxergam o impacto da inteligência artificial e do Open Finance nos novos modelos de crédito? Quem começa? Fiquem à vontade. Querem que eu comece aqui? Vou Vai falar lá, Flavi. Tá, vou começar então aqui me arriscando um pouco, assim, e óbvio, né, eu estou aqui representando o Banco BV, então vou falar um pouco do como a gente está vendo também toda essa transformação. Eu diria, como eu até comentei, né, 26 anos nesse mercado. A gente já viu muita coisa acontecer, mas na era da internet, sim, como a gente enxerga aqui dentro, realmente essa transformação da inteligência artificial, não só generativa, agora a gente já está falando de agêntica, é de fato algo que deve mudar o ponteiro de forma relevante. Mas quando a gente fala, né, como é que a gente integra o Open Finance hoje, todas as informações que estão disponíveis, e acopla isso numa inteligência artificial, é óbvio, acho que a gente já deve ter falado isso aqui ao longo do dia, a qualidade dos dados, né? A gente precisa ter dados de qualidade, bem num repositório de forma organizada, e o BV ele tem investido muito nisso. A gente tem a Google como nosso parceiro aqui de organização dos dados. Acho que antes de mais nada a gente está com esse foco. E aí, num segundo momento, a gente tem uma ambição aqui no banco de ser um banco de fato autônomo, de usar a inteligência artificial agora agêntica para ter pelo menos, não imagino talvez o banco todo, mas algumas áreas sim, 100% autônomas. Então, a gente está pensando em ter aqui camadas, onde todas as camadas são agentes, né? São os famosos agentes aqui, substituindo processos. Então, eu imagino que tudo isso, né? A gente com os dados muito bem estruturados, a IA promovendo a possibilidade de a gente criar agentes, e esses dados, né, de preferência, o que a gente vem buscando ser real time, a gente consegue sim chegar num nível de hiperpersonalização forte a ponto de decidir a melhor aproximação do cliente, seja ela, vai ser um crédito, vai ser uma renegociação, vai ser um CDB, um investimento. Então, acho que esse é o ponto que a gente tem discutido aqui no banco, de como no final do dia esse nosso cliente vai ser atendido da melhor forma do uso desses dados e com esse poder de processamento da inteligência artificial, trazendo bastante benefício aqui para o cliente. Acho que eu posso complementar, adorei a fala da Flaviana aqui, porque acho que a gente saiu exatamente disso, né, na Avra. Do jeito que eu entendo, né, e eu fui criada dentro de crédito era muito preto no branco ainda. Então, ou eu aprovo ou eu nego. E aí chegou um mundo de inteligência artificial, onde todo mundo tem um celular e usa o ChatGPT para tudo, uma IA generativa, mas de alguma maneira a gente ainda usa muito pouco em crédito, né? Então, a gente tá tentando trazer o contexto de next best action, como você falou, qual que é na aproximação melhor daquele cliente e olhar para frente. Então, no nosso caso, a gente é especializado em PME e a gente consegue modelar como vai estar essa PME daqui a 6 meses usando AI preditiva. Então, a gente não é uma AI generativa, uma AI preditiva. E aí, basicamente, a primeira pergunta que a gente responde beleza, entendi como vai estar daqui a 6 meses, quero trabalhar com essa PME ou não. E aí, a segunda é em quais condições de produto, de personalização, de oferta. Então, a gente pluga, né, com grandes clientes, grandes bancos, né, e ajuda a tomar as melhores decisões possíveis, aumentando o ROI com PME. Então, acho que a AI tem tudo a ver com isso, né? A gente já vem falando de hiperpersonalização em crédito há muito tempo. Eu falei esses dias, né, do case da Capital One. A Capital One já usava isso lá atrás, só que não tinha AI de uma maneira que você conseguia usar em larga escala. Eu acho que agora a AI trouxe esse arcabouço incrível para a gente. Eu sempre falo que
crédito era uma foto que você tirava da empresa em determinado corte do tempo. Por que não transformar isso num filme, né? Cheio de cores, vivo, em tempo real? Eu acho que a AI basicamente muda tudo como a gente está fazendo. Isso não significa que a gente tem que esquecer o passado. Então, acho que a gente pode manter modelos de regressão logística, modelos mais tradicionais e juntar isso com o modelo de inteligência artificial, que eu acho que é onde você floresce e tem ótimos resultados, né? Boa. Contigo agora. A gente falou bastante de hiperpersonalização, né? Isso no nível do indivíduo, mas acho que o Open Finance e a AI, elas servem como as duas servem como ferramentas de democratização do crédito. Porque, quando a gente comecei um pouquinho depois da Flavi, mas era lá, você usava um modelo de prateleira do birô, que era one size fits all, então todo mundo tinha que se adequar àquele modelo, eram informações mais básicas possível e vai. Tinham poucos players, pouca gente dando crédito, você tinha uma tranquilidade para estar nesse lugar. Agora, você tem um monte de player a mais que você não tinha no passado. Você tem que pescar numa água um pouco mais suja. Se você é uma empresa que está entrando num mercado novo de crédito, você vai ter que escolher um nicho. E para entrar nesse mercado, para ter alguma coisa de diferencial, você vai precisar, seja de dados diferentes, um pouco mais heterodoxos, não estruturados, seja uma forma de modelar. Então, regressão logística é boa pra caramba, ela funcionou e funciona, ela segue funcionando, mas assim, o que eu consigo fazer além para poder abocanhar o mercado, para poder ter um pouco mais de saúde financeira naquele crédito que eu estou dando, pensando na ótica da empresa, e na ótica do indivíduo você acaba democratizando, porque tinha gente que você recusava, porque você estava lá no tamanho único de modelo, né, que na média é certa para todo mundo, mas individualmente não aprova muita gente. E aí, no final das contas, você consegue trazer mais gente para dentro. Mais gente para dentro com o produto certo, com o momento certo de vida do cara. Então, você consegue colher um pouco mais de informação que antes você não usava e agora você traz e começa a democratizar. Então, é bom para todo mundo, é bom para o mercado como um todo o uso dessas ferramentas, né? Então, esse para mim, democratização é o que vem na carona aí da AI e do Open Finance. Você falou de uma coisa interessante e eu lembro que quando começou a surgir o Open Finance, eu trabalho com o Open Finance desde quando saiu a consulta pública e etc. Poxa, como é que vai ser agora? E a concorrência? Eu sempre fui dos incumbentes, né? E como que vai ser abrir esses dados? Eu sempre ali tive um caminhão de dados e informações enquanto instituições de mais de 50 anos. Como é que vai ser? E aí eu costumo dizer que antes a gente tinha, sim, um volume de dados gigantes para poder fazer uma análise de crédito, contava ali com os birôs, mas a gente tinha uma visão parcial do cliente. Com o Open Finance, sabendo que os clientes possuem mais de 3 bancos, aí, a média, né, que uma pessoa tem conta hoje, eu consigo ver 360 com o Open Finance. Eu consigo olhar para o cliente e falar, tá bom, comigo ele transaciona X, mas no mercado ele transaciona Y. A soma desses dois fatores pode me trazer uma análise de crédito muito mais assertiva. E aí eu quero trazer o gancho. Quais são os maiores desafios tecnológicos e regulatórios que o mercado de crédito tem enfrentado hoje? Eu, assim, posso ser polêmica aqui, mas acho que é uma questão de mudança de mindset, né? Acho que a gente fala muito de AI para tudo, mas a gente fala pouco de AI em crédito ainda. E a gente fala muito de AI, especialmente bancos têm sido muito vocais em falar de AI em agência, para hiperpersonalizar atendimento na ponta, mas acho que a gente ainda está falando pouco do core. E eu acho que o objetivo aqui também é muito, muito nobre, né? Você citou democratização, trazer mais gente. Então, acho que quando você usa AI para crédito, você está literalmente pegando aquelas PMEs ou aquelas pessoas que estão abaixo do radar e você está trazendo elas para cima. Então, isso é muito relevante. Eu acho que, sinceramente, esse é o pulo do gato, porque é um mercado bastante bancarizado já, o Brasil. Então, quando você tem a oportunidade de trazer um delta de PMEs ou pessoas que não estão hoje à luz, acho que é algo muito positivo, né? Então, eu acho que esse é o principal, na minha visão, principal ponto de mudança que a gente está. Eu vejo muita mudança, sabe? Aqui está a equipe comercial da Avra, a gente vende isso todos os dias, assim. E do ano passado para cá, as coisas começaram a mudar muito. Então, a gente começou a ver, especialmente bancos cada vez mais abertos para usar AI, usar hiperpersonalização, usar parceiros de modelo fundacional, como são, no nosso caso, externos, porque construir modelo fundacional é um negócio complexo, né, difícil. Então, isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo fora do Brasil também. Então, eu acho que esse mindset está mudando, mas acho que é ainda o que mais para, né? Acho que tem um desafio cultural, claro, tanto do indivíduo, de, por exemplo,
dá os dados dele para que a gente possa usar a empresa, um grande desafio. Então, esse é um muito desafio. Receio, né? É o receio, é o medo. Você vai dar crédito lá, você pergunta a renda do cara para saber capacidade de pagamento. Se o cara ganha muito, ele vai falar que ele ganha um pouquinho menos. Se o cara ganha pouco, ele vai falar que ele ganha um pouco mais. Aí você sempre está errado. Então, assim, se conseguir olhar via Open Finance, o extrato dele, os gastos, é uma questão de privacidade relevante. Então, nessa ótica cultural do indivíduo é complexo para mudar. Tem a ótica cultural da empresa, do lance da democratização, que assim, você está acostumado a ver o crédito como risco. Eu preciso ter a menor inadimplência possível. Pô, tem que respeitar meu apetite de risco. Exatamente. Então, a hora que você fala que você vai trazer coisa nova, primeiro tem um custo. A informação normalmente não é gratuita. Então, você tem que trazer isso para dentro. Você tem que mudar a forma como você pensa, encara aquilo. Então, culturalmente é difícil. Tecnologicamente também é difícil, principalmente para o banco incumbente. Você falou que você veio do banco incumbente, acho que todo mundo aqui tem passagens por banco incumbentes. Você está lá no mainframe, na tela preta, o cara codou a política lá e ninguém sabe mexer, é uma pessoa que tá... É um CPF que é o motor de crédito da instituição, e aí você precisa abarcar esses novos dados, essa nova tecnologia, e custa, e é difícil, é custo de processamento, é custo de cloud, é um monte de coisa que, quando você toma a decisão, você olha aquilo primeiro, porque assim, o custo ele é muito tangível, a ótica do custo é tangível, você tem a conta para pagar lá de cloud, do Google, da Amazon, da Microsoft, seja lá de onde for. Só que o benefício, ele é hipotético, a gente sabe que tem uma certeza de que vai vir, mas é menor. E tem a questão de burocracia de LGPD também, acho que tem toda a questão de proteção de dados, a gente falou que o BMP trouxe o exemplo do vazamento de dados e tudo mais, então é uma questão sensível de como é que você trata, de como é que você não usa esses dados também de forma discriminatória. Sim. Então, você joga o dado na máquina lá, ela é agnóstica a determinadas características, você talvez não. Então, o quanto que essa democratização que seria interessante, ela não vira um reforço de vieses, sabe? Então, tudo isso tem que ficar muito... A gente tem que estar muito ligado nessas questões, né? A questão tecnológica do custo da rede antiga, a questão cultural e essa questão de LGPD, principalmente, para a proteção dos dados, né? Para a segurança de como aquele dado vai ser usado. Aqui, só para complementar, acho que os dois já abordaram bem, mas acho que tem mais esse desafio tecnológico, do custo, né, da tokenização da IA, que é algo que a gente está aprendendo agora também. A gente de vez em quando toma um susto, assim, porque, putz, a gente fez muita consulta, aumentou lá o token, ficou caríssimo, para tudo. Então, acho que tem a tecnologia ainda da IA, a gente está descobrindo esse preço, esse custo. Do tema cultural que eu achei interessante que o Toneto trouxe aqui, ainda acho que tem mais um item aí, que são as redes sociais, as mídias sociais, que a gente, pelo menos, sofre, às vezes vai para o bem ou para o mal, mas temos os influenciadores falando muito sobre isso hoje em dia, né? Então essa coisa de dar o consentimento do uso dos dados, tem influenciador que fala, cuidado, isso você vai ter seus dados expostos, outros falam, olha, não, pode ser um tema interessante, porque agora o banco vai competir por você, se você é um bom cliente. E também, então, acho que tem mais a gente lida muito com essa questão da mídia aqui, dos influenciadores também falando sobre isso, muitos prestando serviço, outros de serviço, enfim. Então, acho que tem mais essa questão cultural que a gente vem lidando, essa velocidade de informação que a gente lida. E a questão da segurança é sine qua non, né? Assim, os bancos, todos nós aqui, fintechs, a gente lida com esse tema manhã, tarde e noite, sobre ter a segurança dos dados. Mas não deixa de ser um baita de um desafio, né? Até porque no Brasil, né, muito criativo, tanto para o bem, para criar soluções incríveis, quanto para fraude. A gente sabe que é um combate diário de várias áreas do banco, porque tem hora que eu falo, gente, mas como é que eles pensaram nisso? Que ninguém pensou nisso, né? É tão meticuloso, é tão detalhista que você fala, cara, é engenhoso o negócio, então a gente precisa de fato estar preparado. E eu quero pegar um gancho na fala do Toledo sobre essa questão dos vieses, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, e aqui acho que fica um convite a todos como uma provocação, o quanto a gente tem usado e treinado as IAs dentro das nossas empresas e com quais vieses, né? Quais são os algoritmos que ela olha e ela analisa. A gente sabe que
a concessão de crédito, por exemplo, para grupos minoritários, para empresas que são criadas onde não tem um CEP estabelecido, que é dentro de uma comunidade, é um desafio. Então, o quanto a gente tem treinado esses motores de inteligência, de análise, para acessar também esses grupos, acessar essas pessoas, que é um dos grandes desafios, né? Se alguém quiser complementar algo em cima disso. Mas eu tenho também aqui uma pergunta para a Vivi, de forma específica. Vou fazer uma para cada um aqui. Vivi, a Avra nasceu para ajudar as empresas a usar dados, né, de forma inteligente. No contexto do crédito, como que vocês estão usando a IA e o Open Finance para criar modelos mais precisos e reduzir a inadimplência? Show. Eu acho que, no nosso caso, a gente usa a AI como parte core da empresa. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente montou um modelo fundacional dentro de casa, o que significa que a gente não usa OpenAI, Llama, Anthropic, a gente resolveu comprar os dados e fazer os modelos do zero, né? O que dá uma trabalheira danada, mas também dá bastante resultado. Porque quando você olha para mercado, na média, você tem as grandes instituições financeiras e fintechs usando a mesma base. Então, quando você parte de algo diferente, você tem um diferencial claro. E aí, no nosso caso, a gente escolheu, como a gente sempre focou em PME, que acho que é um alvo super difícil de ler, né? A gente resolveu construir um modelo que olha basicamente o entorno dessa PME. Então, a gente olha bastante dado tradicional, que o mercado já olha, né? Assim, feijão com arroz ali, que todo mundo sabe fazer. Que todo mundo sabe fazer, que não é o grande diferencial. Uhum. A gente olha dado alternativo, porque quando você fala de PME, ela quase nunca tem um balanço auditado, gente, assim, com nota explicativa, como vocês sabem, né? Então, não é que a gente acordou um dia e falou, eu quero usar dado alternativo. Você quer olhar para PME, você precisa olhar algo nessa linha. E a gente olha muito para dado relacional, né? Que a gente chama em dados de first party data, que é a PME, especificamente, ela paga primeiro quem ela gosta mais. Então, ela é além da capacidade creditícia dela, se ela ficou 10 dias falando com a sua URA do banco e ela não foi bem atendida, provavelmente você vai ficar em segundo lugar ali na hora de ser pago. Uhum. Então, tem outros fatores que são muito, muito particulares que impactam essa metodologia. E aí a gente, obviamente, eu queria trazer um ângulo adicional aqui que é menos óbvio, que é dado é uma parte dessa resposta, mas acho que a gente está se atentando muito para modelagem disso tudo. Então, em que modelo, né, em que contexto esses dados entram? Então, no caso da Avra, a gente coloca isso numa modelagem que a gente chama de um Large Knowledge Graph, que é uma modelagem que olha foto, imagem de satélite, vídeo, texto. Por quê? Porque a PME ela não tem o dado certinho, ela não tem o dado tradicional que a gente está acostumado. Então, a gente precisa olhar ela no ambiente dela e não trazer a PME para o molde tradicional e falar, olha, tentar eu tenho enquadrar, isso aqui. né? Exato. Então, nisso aqui, você consegue ter um delta muito positivo de quantas PMEs você descobre ali. Então, um dado interessante da Avra geralmente, quando você compara a gente com birôs, você tem, assim, os birôs conhecem em média de 60% a 70% das PMEs do Brasil, né? A gente conhece hoje 99,1%, porque é uma metodologia completamente diferente. Então, acho que essa modelagem, ela permite que o seu dado, ele tenha um ROI muito maior do que o ROI só contido nele. Mas como é que esse dado me ensina em relação a outras coisas que eu consigo ler aqui para frente, né? Open Finance é um dos dados super relevantes para você olhar uma metodologia, né? Acho que isso é dado público, mas eu estava lendo esses dias, o Mercado Pago acho que usou, né? Bastante Open Finance, conseguiu uma concessão bem acima do que estavam concedendo. Então, tem muitos players, acho que super importantes usando Open Finance e com ótimas métricas, né? Então, é um pouco disso que a gente faz. A gente desvenda um pouco a PME para os nossos clientes e não só desvenda na parte de risco, né? A gente desvenda na parte de oportunidade. Então, é muito comum que a gente ajude o nosso cliente a incrementar o limite de crédito. Então, a gente realmente tem um delta de crédito muito positivo, discriminando muito bem os inadimplentes. Então, a gente fica por trás ali, a gente não aparece muito, a gente fica por trás dos clientes, e aí ele tem a oportunidade de usar o que ele já tem com uma camada da Avra, então que é super fácil de usar. Então, eu acho que é isso de maneira geral. Muito bom. Agora eu quero fazer uma pergunta para a Flá. O BV tem se destacado aí na adoção de novas tecnologias e todo esse motor de inovação. Como que um banco tradicional integra inteligência artificial e dados de Open Finance na sua operação de cobrança e concessão de crédito
mantendo eficiência, segurança? Como que é para vocês aqui do lado de um banco que historicamente é tradicional? Show, assim, eu queria aproveitar dessa sua pergunta e trazer um case. Acho que é legal, eu pensei aqui em compartilhar com vocês aqui um caso de uso mesmo no BV, que tem sido muito relevante, inclusive nosso parceiro, a Neurotech, parceiro do BV. Sem combinar, hein? A gente não combinou mesmo, é verdade. A gente não combinou, mas eu acho que é legal. Então, como é que um caso de uso bem prático aqui, para cobrança nesse caso, que eu acho que é onde a gente está mais avançado no BV hoje, a área de cobrança, a gente está com um programa mesmo de automação aqui, a gente chama de cobrança 5.0, baseado no mundo 5.0 mesmo, que é o ser humano no centro, né, mas sendo usando todo esse arcabouço aqui de tecnológico. Então, o que a gente fez? E eu vou pegar um gancho seu também, Vivi, da linha do filme do cliente. Então, a gente faz milhões e milhões de ligações com os nossos clientes todos os dias, ali cobrando telefone, WhatsApp, todos os canais. E aí a gente falou, tá legal, então vamos transcrever esses dados, a primeira coisa, né? Então, a gente começa a transcrever esses dados, e aí o nosso primeiro pedido para a Neurotech, que é quem está fazendo essa transcrição e os modelos, foi me modele esse monte de dado que o cliente está me falando todo dia, toda hora ali, que eu quero fazer alguma coisa com isso, né? E aí, primeiro grande aprendizado, quando esse modelo ficou pronto, a gente falou assim, agora vamos pegar os nossos collections scores aqui do BV e vamos confrontar, para ver se a gente tem algum uplift dos modelos tradicionais. E aí a gente descobriu que não tinha. Então, a gente levou um susto, mas assim, era tão óbvio depois, né? Pô, eu tô olhando o filme do cliente, o cliente está ali me contando todo dia o que está acontecendo na vida dele, e eu quero encaixar isso no modelão... Uma foto, né? Ou no modelo One Fits All, que o Toneto comentou aqui, não rolou, e aí foi incrível a gente descobrir isso. De fato, aquele modelo estava modelando o indivíduo. Então, a gente aí começa a realmente falar de hiperpersonalização. Cada indivíduo tem uma história. Ele tomou um crédito, ficou inadimplente por alguma razão e tem a sua história. E aí, quando essas fichas foram caindo e a gente foi começando a tomar as decisões a partir da hiperpersonalização, a gente fez um primeiro grande entregável aqui, que foi a contra-oferta, o case de contra-oferta. Isso aqui até foi para o valor econômico, porque o case foi o quê? Então, o cliente, nas milhares de ligações ali que a gente faz com ele, ele fala, olha, eu lá na minha política, collection score, fala assim, ó, o Toneto ele tem direito a 35% de desconto. Então, o operador vai lá no script dele e fica, ó, você deve 100 mil, ó, eu te dou 35 mil de desconto, é sobre isso, para quitar a sua dívida. Daí o Toneto fala, mas eu não tenho tudo isso para pagar, eu conseguiria pagar 50 mil. 50 mil eu consigo amanhã, porque eu consigo com o meu vizinho aqui um empréstimo, não sei o quê. Não, o desconto é de 35 mil, não dá 50, não dá. E o operador fica ali no script dele, isso, mesmo usando uma IA aqui, conversacional, ela vai ter os guardrails. Então, muito bem. O que a gente fez? A gente ouviu esse cliente através dessa modelagem toda e olhou para aqui dentro de casa qual que é a perda esperada desse cliente. Aí traz a 4966 para facilitar a nossa vida, muda tudo e a gente começa a olhar para a perda esperada. Então, quando a gente faz esse confronto entre o que o cliente está me pedindo e se isso dá dinheiro dentro do quanto que ele está já provisionado aqui com a gente selecionou esses casos, foi para o cliente com um CX muito, muito personalizado, muito explícito, falando, o PV te ouviu e eu vou aceitar a sua contraproposta de 50 mil reais para pagamento aqui nos próximos 2 dias, tal. Alguma coisa que para realmente dar aquela sensação de que a gente ouviu e de que é sério e de que tem um prazo para ser cumprido. Gente, assim, quando a gente colocou isso no ar, a gente ali, todo mundo monitorando, não sei o quê, o meu time me fala, chefa, a gente está monitorando aqui, esse teste está dando o dobro de regularização. Eu falei, não, está errado, está errado. O dobro está errado, está errado. Bom, mas porque é óbvio que tinha um mato alto todo, isso não vai ser o dobro para sempre, mas realmente deu um baita resultado. Hoje a gente tem, todas as iniciativas de IA do banco, elas são, tem um inventário dessas ações. Essa ação da contra-oferta está disparada em primeiro lugar. A gente já está aqui na casa dos 20 milhões de reais de uplift desses clientes que estão pagando com esse desconto. E eu gasto mais desconto, tá?
mas a quantidade de clientes que estão aderindo a essa contra-oferta tem um net, né, um bottom line aqui de pelo menos 20 milhões de reais em 3 meses de piloto agora escalando, né? Incrível. Então, esse acho que é um caso de uso real, com dado do próprio cliente, do filme do cliente, NRT, né? Porque a gente ouve a ligação até ontem, a gente quer ter a ambição de ouvir a ligação da meia hora atrás, para definir o melhor próximo desconto. Mas esse é só o começo, né? Acho que assim, então eu queria e é uma prova de que o que falaram aqui nos painéis anteriores, de você ser especialista ali no seu core e você somar esforços com outros players que vão te ajudar a impulsionar e alavancar o seu negócio. Então, acho que é um exemplo de que, mesmo sendo ali um banco tradicional, um incumbente que historicamente usa muita tela preta, como também foi comentado aqui, a gente consegue fazer esse tipo de inovação, né? E agora, para fechar esse... aqui foi fundamental. O BV não tinha esse poder de processamento que a Neurotech... Bom saber que está em 20 já, porque a minha mensagem, quando eu levo o case, eu ainda falo o ganho inicial lá. Eu vou atualizar. Já pode mudar o discurso, hein? É mais importante é que, assim, a informação... A gente fala de IA é uma palavra grávida, né? Assim, ela abarca muita coisa. Aqui, no caso, era a informação que estava aqui dentro, né? A operação de cobrança é complicado, porque, normalmente, o que você tem de dado tradicional? É a tabulação do operador. O operador, ele ganha na velocidade. Então, ele vai lá, finaliza a ligação, aí ele bota, não tem condições, dificuldade financeira para pagar. É óbvio. Aí você vai lá, 80%. Então, você não precisa falar isso para ninguém. Você sabe que se o cara está te atrasando, assim, se ele for minimamente honesto, ele está com alguma dificuldade financeira. Sim. E é essa informação que todos os bancos, né, a exclusividade do BV, usam e usaram a vida inteira. É como se você estivesse comendo a casca e jogando a fruta fora, sabe? Aí é a hora que você começa a ouvir de fato o que ele está te falando, ele começa a dar detalhe, ele conta a história da vida dele, ele fala o que ele tem. Esse caso da contraproposta é interessante, porque é muito mais fácil ele gastar os 50 mil reais do caso que a Fabi trouxe, hipotético, do que ele juntar mais 20 para pagar, mais 15 no caso. Então, é melhor para você, beleza, tô aumentando o meu desconto, mas a possibilidade de eu receber 50 vezes zero, porque o full ali, o 65 eu não vou receber, então... E tem uma perda evitada na 4966, né? Super. E, de novo, tá dentro de casa, assim, é só a forma como você sabe trabalhar. E nessa sua experiência aí com parcerias e novos negócios, como que você vê o papel das soluções integradas e dados alternativos na criação de produtos de crédito sob medida para diferentes segmentos? Eu acho que ninguém vai conseguir trabalhar sem parceria, assim. Acho que no passado tinha muito uma questão de eu preciso ter o dado perfeito. Assim, vai ter o dado que é matador e com ele eu vou resolver a minha vida. E no fundo não é isso, né? Então, por exemplo, a gente como B3, nós temos um universo em que é exclusivo nosso. Todo dado de patrimônio, de transação de veículo, de crédito imobiliário está com a gente. E a gente sabe que essa informação tem muito valor. Só que ela sozinha, ela não vai resolver nem o problema da cobrança, nem o problema do crédito, nem o problema de boca de funil, CRM, vendas, nem nada. Então, assim, a gente precisa, enquanto empresa que fornece dados e solução, ter parceiros do nosso lado. Então, os birôs hoje trabalham diretamente comigo, eu, inclusive, que faço a intermediação dessa relação. Por quê? Porque o dado do cadastro positivo, da negativação tradicional... Eu não estou nadando nesse universo, só que ele é importante para a decisão de crédito, ele é importante para a decisão de cobrança. Então, não dá para a gente trabalhar sozinho, não dá para eu achar do alto da minha arrogância que o meu dado, por ele ser exclusivo, ele vai resolver todos os problemas do mundo. Pelo contrário. Então, na ótica de rede, assim, eu sou concorrente do birô por um lado, mas eu também preciso ser parceiro dele, porque o dado dele me complementa. E eu acho que tem uma ótica de parceria também, que é um pouco do que a Flavi trouxe, que é com a empresa. Porque, assim, também tem uma questão, às vezes, de soberba, que é, eu estou aqui dentro, numa sala escura e fechada, e eu entendo qual que é o problema que o banco tem. Então, eu vou criar uma solução, um produto da minha cabeça, e no final o cliente ele tem que se virar para fazer com que aquilo se enquadre. Esse caso do Bruce, né, que é o produto que a gente tem, que está testando aqui com o BV, que é a solução da cobrança aqui da contraproposta, ele é um caso bem clássico de parceria, porque assim, no fundo, a tecnologia ela é relativamente simples para os dias atuais, é um speech analytics, eu estou traduzindo o que o cara está me falando ou o que ele está teclando ali em um conjunto de variáveis. Só que, para dar uso naquilo, eu preciso sentar e ouvir o cliente. Então, por exemplo, o case da contraproposta é um case
exclusivo e importante para o BV. Eu não sei se ele serve para outros clientes. Então, não adianta eu ir para o outro cliente com o case da contraproposta, ó, aqui tá feito, ali, você né? tem que usar, porque aí eu volto para a ótica do modelo de prateleira lá, sabe? Então, eu preciso entender o cliente como meu parceiro também, no final das contas. Então, o meu papel, até o papel do time no dia a dia é muito isso, sentar com o cliente e falar, cara, qual que é a sua dor? Ou qual que é o seu desafio? Qual que é o seu momento de mercado? O que você quer melhorar? O que você já tem dentro de casa? A gente também não pode... Que é o ponto do melhor dado. Cara, o que você já tem? O que você já faz de bom? Como é que eu complemento essa sua solução? Então, a ótica da parceria, ela está muito aqui, com o cliente, com o concorrente, né? Que é um concorrente. Ele coopera e concorre ao mesmo tempo. Mas é mega relevante, porque a gente não vai conseguir sobreviver sozinho. Acho que ninguém vai ter tecnologia suficiente. Então, você pega uma fintech... Ela até tem a vontade de mudar, mas às vezes ela não tem orçamento para fazer sozinha. Então, ela precisa de alguém para ajudar. Você pega o bancão, ele tem dinheiro, mas às vezes ele está tão perdido em microatividades ali internas que ele não tem a capacidade que o BV conseguiu construir de inovar. Então, ele precisa, às vezes, chamar alguém. E mesmo que ele tenha esse desejo, é mais fácil ele chamar alguém do que mudar a rota do transatlântico ali. Então, acho que parceria aqui é uma condição necessária para que você consiga usar essa parte de inteligência artificial, de novos dados, de cadastro positivo, de Open Finance e fazer essas coisas funcionarem para o bem do banco, assim, para resolver um case real, né, da vida real. Não adianta também você resolver muita coisa etérea, né? Exato. Aí você não tem ganho, aí você não consegue justificar o que vai dar certo. Então, acho que essa é a importância, assim, trabalhar junto para resolver um case da vida real. Muito bom. A gente está caminhando para o fim. Essa hora que vocês falam, tá acabando. Mas eu quero fazer um desafio aqui, que não estava no script. Eu quero fazer um bate-bola em uma palavra. Eu vou fazer uma pergunta, vocês respondem em uma palavra rapidinho, para a gente encerrar. Uma palavra que define o futuro do crédito no Brasil. Confiança. Hiperpersonalização. Democratização. Muito bom, ó. O maior desafio para IA e Open Finance em crédito hoje? Qual que é o maior desafio? Cultura. Boa, cultura. Se vocês pudessem dar um conselho para quem está começando nesse mercado de crédito, qual seria? Tipo, boa sorte. Uma palavra. Em uma palavra. Coragem. Coragem. Faz, eu vou deixar mais de uma para a gente fechar essa. Essa é a última. Eu vou ser polêmica de novo aqui. Eu diria, vai para cima. Tem muita coisa nova a ser explorada. Acho que procure resolver problemas do mundo real. Tem hora que você não precisa necessariamente reinventar a roda, mas você consegue fazer o que você precisa bem feito. Foco. Acho que uma palavra é foco. Foco. Muito bem. Quero agradecer a participação de vocês. Foi um prazer mediar esse painel, ouvir um pouco das contribuições que vocês têm feito para a nossa sociedade enquanto consumidores, né? Enquanto credores também, né? Então, dessa parte de cobrança. Eu não conhecia esse case do BV, achei super interessante. Acho que se a gente tiver mais esse olhar atento para a população, tanto no B2B quanto no B2C, a gente vai conseguir, de fato, evoluir enquanto sociedade quando a gente fala de sistema financeiro. Então, muito obrigada, BV. Muito obrigada, Avra. Falei certo. Muito obrigada, Neurotech e as empresas que estão aqui nesse painel. Muito obrigada pelo convite também aqui para estar mediando esse painel. Um prazer. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu pelo convite. Hey!